Toda criança chora, principalmente aquela que ainda não sabe falar. Ela chora porque chama a atenção dos outros, porque ela é dependente dos pais, dos irmãos mais velhos ou de qualquer outro adulto. E chorando, ela vai ser atendida. E principalmente os pais sentem alegria em atender o choro da criança. Espiritualmente, nós somos crianças perante o nosso Pai Celestial, Deus. E diz a palavra que aquele que não se tornar como a criança não pode ver o seu reino. Então, devemos concluir que precisamos continuar chorando diante do nosso Pai Celestial. Vamos refletir sobre isso? Graça e paz, seja bem-vindo. Compartilho com você a palavra de Deus para nossa reflexão. Você que já é inscrito no canal, sou grato por sua participação. E você que está chegando agora, ou já acompanha o meu canal há mais tempo, mas ainda não se inscreveu, tome a decisão, se inscreva, toque o sininho para receber as notificações, comente, compartilhe com os amigos e principalmente que você possa dar o seu like, o seu joinha. Assim o YouTube vai entender que este conteúdo é bom e vai recomendá-lo para outras pessoas. E juntos nós vamos levar a palavra de Deus até os confins da terra. O texto para nossa reflexão está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no verso 29, onde está escrito: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Apenas esse versículo. Nós estamos falando sobre a oração. O vídeo faz parte da playlist Primeiro o Reino de Deus, que é baseado em Mateus capítulo 6, onde nós procuramos encontrar argumentos na Bíblia para oração, para que nós possamos crescer, para que nós possamos adquirir uma condição de orar e ser atendido na nossa oração, tocar o coração de Deus. E são muitos exemplos que nós temos, alguns nós já falamos, de homens que venceram orando a Deus, colocando a fé em ação e foram bem-aventurados. Tiveram resposta clara das suas orações. E cada um de nós que cremos em Deus também podemos ter a resposta das nossas orações. Nós começamos falando sobre o lamento, sobre o choro, porque quando se é criança, a gente chora com naturalidade. Quando a gente precisa de algo, a gente chora. E os que estão à nossa volta, e principalmente os nossos pais, ouvem o nosso lamento e atendem aquilo que nós estamos precisando. Mas vamos nos enrijecendo tanto quando nós crescemos que perdemos essa capacidade de chorar, de nos humilhar, de depender, porque nós somos altamente suficientes, nós resolvemos todos os nossos problemas, nós trabalhamos, nós estudamos, nós adquirimos uma profissão e pensamos que não precisamos mais de ninguém. Os adultos, quando adolescentes ainda, já não querem mais contar com a ajuda dos pais, principalmente depois quando ficam adultos, não têm mais dependência de pai, não precisam mais de pai. A maioria pensa assim, mas espiritualmente nós somos dependentes do nosso Pai Celestial. E assim como quando éramos crianças, nós precisamos lamentar, precisamos nos quebrantar, chorar. Aqui em Mateus capítulo 18, eu quero deixar este texto, porque nos ajuda muito. Mateus capítulo 18, a partir do verso 3 e 4, diz assim: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então, o Senhor Jesus trazendo uma criança como exemplo, mostrando para aqueles adultos ali que eles precisavam continuar sendo como crianças. Mas como ser como criança? Dependendo de tudo? Dependendo dos pais? Dependendo dos adultos que estão à sua volta? Não, dependendo de Deus. Você é filho de Deus. Deus sabe das suas necessidades, mas Deus, como um pai, ele se alegra quando você busca ele. O choro é triste. Mas o pai, quando vê um filho chorando, a não ser que seja por muita dor, ele sente alegria em ir lá atender o filho, em fazer a vontade do filho, em agradar aquele filho. Então Deus também sente alegria em nos agradar. Mas para isso nós precisamos perder a nossa capacidade de conseguir todas as coisas. Nós achamos que nós somos os todos poderosos. Nós podemos resolver tudo, nós não dependemos de ninguém. Tem muitas pessoas que se alegram em dizer: eu não dependo de ninguém, eu nunca dependi de ninguém, como se isso fosse uma coisa, uma virtude. Não é uma virtude.
Nós estamos vivendo em comunidade. Primeiro nós precisamos dos nossos pais, dos nossos irmãos mais velhos, nós precisamos dos nossos vizinhos, no trabalho nós precisamos dos nossos colegas de trabalho, nós precisamos do nosso patrão, nós somos altamente dependentes, mesmo que tenhamos uma independência financeira, intelectual, nós sabemos fazer aquilo que nós precisamos, nós sabemos resolver os nossos problemas, mas ainda continuamos dependentes dos outros. Nós somos uma sociedade, e sociedade tem que ser um para o outro, não tem como viver sozinho, isoladamente, mas devemos então, já que temos a palavra de Deus na nossa mão, voltar para a origem. E Deus traz de uma forma até radical, dizendo que nós temos que voltar como criança. Parece até contraditório. Como? Depois de adulto eu vou me tornar como criança? Nós ouvimos em João 3 que Nicodemos, um grande homem, um príncipe dos judeus, fez essa pergunta para o Senhor Jesus. Posso acaso voltar para o ventre de minha mãe e nascer de novo? É lógico que não. É uma questão espiritual. Nós precisamos nos quebrantar, mesmo que sejamos poderosos em qualquer área da nossa vida ou em todas as áreas, nós precisamos sempre estar dependendo de alguém. Nós precisamos estar dependendo principalmente do nosso Deus, o nosso Criador. Jesus disse aqui que aquele que não se tornar como a criança não pode herdar o reino de Deus. Você quer herdar o reino de Deus? Você quer estar no agrado do Pai? Você quer ser atendido com alegria pelo seu Pai Celestial? Então lamente. E aí nós vamos a um texto que nós lemos, que é Lamentações, capítulo 3, versículo 29. Jeremias foi um profeta conhecido como o profeta chorão, o profeta do lamento, porque ele não poupou o quebrantamento. E olha que não era em seu próprio favor exclusivamente, mas Jeremias lamentou em favor do povo de Israel, um povo que estava completamente voltado, com as costas voltadas para Deus. Não obedeciam mais à lei, não procuravam mais a Deus, não sacrificavam mais e, vamos dizer, não choravam mais porque eram totalmente independentes. Eles sabiam cuidar das suas coisas e achavam que não precisavam mais de Deus. Deus trouxe eles lá da escravidão e eles tinham isso na memória, porque os pais iam falando de pai para filho e era guardado aquilo ali por muitos. Mas a grande maioria não observava mais esses mandamentos, não procurava mais se quebrantar diante de Deus. Então nós precisamos rever esses conceitos e continuar sendo crianças. E até mesmo diante dos nossos pais. Quantas vezes sentimos saudade do nosso pai quando ele está vivo, né? E deixamos passar. E aproveitar um momento, pequeno que seja, com o nosso pai é muito importante. E principalmente com o nosso Pai Celestial. Precisamos guardar um momento especial com ele, uma comunhão especial com ele. Falar com Deus, ouvir Deus falar. Para ouvir Deus falar é abrir a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós reconhecemos a Bíblia como fonte de Deus. Abrindo a Bíblia, nós temos Deus falando conosco. Quando eu estou falando, lendo a Bíblia, Deus está usando a minha boca para transmitir a sua palavra, a sua vontade. Então, vamos observar o que diz a palavra de Deus. Jeremias lamentou em favor de Israel, em favor de Judá, em favor do povo de Deus, que estava completamente desvinculado da presença de Deus, distanciado da presença de Deus. Eles não criam mais, não lamentavam mais. E Jeremias estava ali para alertá-los, para despertá-los. Eles queriam ouvir do profeta aquilo que agradava a eles. Como estamos vendo hoje, muitos profetas estão falando para agradar, para massagear o ego dos crentes, passar a mão na cabeça, e não estão falando a verdade, não estão declarando o que realmente Deus quer que o povo ouça. Estão falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Fala-se muito hoje na salvação pela graça, mas muitos não têm compreendido o que é a graça de Deus e têm transformado a graça de Deus em desgraça, em libertinagem. Há muitos crentes que estão vivendo relaxadamente porque dizem que não precisam mais obedecer à lei de Deus. Mas a lei de Deus é a lei do amor, a lei do respeito. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quem está amando? São poucos que estão realmente colocando em prática os mandamentos de Deus. E devemos voltar às origens. Devemos voltar ao nosso tempo de criança espiritual. Quando nós recebemos a Cristo, quando nós aceitamos o projeto de Deus para a salvação da nossa alma, choramos, lamentamos. Lamentamos muito. Um lamento gostoso. Não um lamento de ter perdido, mas um lamento de ter ganhado. Deixado o pecado
e se apresentado diante da luz de Cristo. Vamos rever, vamos nos consertar. A igreja carece de um grande avivamento. Voltar atrás ao primeiro amor. É isso que precisamos fazer. Muito obrigado porque você ouviu esta mensagem até aqui. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. E aí, quando eu postar um vídeo, você vai ser imediatamente notificado, porque assim o sistema é preciso. É importante para nós observar essas coisas. São máquinas, mas tem uma precisão porque homens programaram para que fossem previstas, fossem reais e fossem lógicas no momento certo. Desculpe o tropeço da palavra, mas é isso. O computador é máquina e agem com muito mais precisão do que os homens. Juntos nós podemos ser bem mais fortes, ir mais longe e fazer melhor para a glória de Deus. Vamos trabalhar juntos e vamos renovar juntos, sermos renovados com o poder de Deus, mesmo que precisamos lamentar, chorar na presença dele. Paz no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.